Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler alguns versos, desde o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos ainda a um versículo, no capítulo 20 desse Evangelho. João, capítulo 20. Vamos ver os versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, esse Evangelho maravilhoso, ele foi escrito pelo apóstolo João. E podemos dizer que ele contém as memórias de João. Alguns estudiosos, por algum motivo estranho, contestam a autoria de João, mas esquecem uma coisa fundamental a respeito desse Evangelho. Onde há amor, há memória. João escreveu esse Evangelho mais ou menos 60 anos depois do nosso Senhor Jesus ter partido. E ele registra fatos tão impressionantes que a única explicação que encontramos é realmente essa. Onde há amor, há memória. No capítulo 10 desse Evangelho, João faz registros em frases tão simples e diretas, por exemplo, dizendo assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E ele ali encerra essa frase com um ponto. Depois ele diz: era inverno, mais um ponto. E ele continua: Jesus passeava pelo pórtico de Salomão. Que coisa mais maravilhosa. João, em torno dos seus 90 anos de idade, talvez um pouco mais, ele sabia que festa estava celebrando Jerusalém 60 e tantos anos antes? Qual era a época do ano em que aquela festa estava sendo celebrada e onde o Senhor Jesus estava passeando? Quando Judas nega o Senhor, em João capítulo 13, João registra que quando Judas sai, depois que o Senhor serve a ele aquele bocado molhado, João coloca em uma frase: e era noite. Era noite. As memórias de João, do seu discipulado a Cristo, são tão impressionantes nesse Evangelho, que, amados irmãos, quanto mais nós lemos esse Evangelho, mais nós nos sentimos nadando na praia. Tais as profundidades e belezas da revelação de Cristo, o Filho de Deus, nesse Evangelho de João. Se formos dividir esse Evangelho de alguma maneira, creio que poderíamos fazê-lo em 3 grandes sessões, por causa das ênfases. Desde o capítulo 1 de João até o capítulo 8, versículo 11, há uma ênfase própria. E essa ênfase é vida. João usa a palavra vida muitas vezes nessa sessão, na verdade em todo o seu Evangelho. Mas em particular nessa sessão onde esse assunto é então enfatizado. Vida.
Esse é um dos temas chaves de João. Nós já lemos agora no início um primeiro versículo onde essa palavra aparece. É o versículo 4 do capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E depois, a partir do capítulo 8, no versículo 12, se você quiser consultar na sua Bíblia, você vai ver que uma nova nota começa, uma nova ênfase, quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeira sessão enfatiza a vida, a segunda sessão a luz, luz da vida. Então, exatamente nessa sessão, o Senhor Jesus cura um cego de nascença. E se assim pudermos, hoje vamos ver o significado daquela cura e o que ela reflete a respeito de Jesus como sendo a luz. Os milagres no Evangelho de João não são chamados de milagres, são chamados de sinais. Porque tudo que o Senhor Jesus faz não é para resolver um problema de alguém, ou mesmo de um grupo de pessoas, quando, por exemplo, multiplicou o pão. Mas tudo que ele faz no seu Evangelho é para mostrar quem ele é. Logo após multiplicar o pão, então ele ensina: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Logo depois de dizer eu sou a luz do mundo, ele cura um cego de nascença. Então, os milagres no Evangelho de João são sinais. O primeiro milagre registrado, bodas de Caná, transformação de água em vinho. No capítulo 15, nosso Senhor vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Que evangelho mais impressionante, para nos mostrar as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Então, essa segunda sessão, ela começa aí no capítulo 8, verso 12, e vai até o capítulo 12, último versículo do capítulo 12. E a ênfase dessa segunda sessão é luz. Desde o capítulo 8, verso 12, é importante você guardar, até o capítulo 12, verso 50. Todo o capítulo 12. Aí termina a sessão em que a ênfase é luz. E no capítulo 13 inicia a última sessão, que também é a mais longa, onde a nota principal é amor. Essas duas palavras são tão importantes porque elas são o encargo central do ministério de João. Tudo que João tem a respeito para nos dizer a respeito do Senhor Jesus é que ele é a vida, que ele é a luz e que ele é o amor. Agora, há uma relação entre o que o Senhor Jesus é e aquilo que nós somos nele, e que ele então deseja, ao enviar seu Espírito para morar em nós, traduzir na nossa experiência, na nossa realidade prática, aquilo que nós já somos nele. Então veja esse aspecto também interessante. Enquanto a primeira sessão começa enfatizando, como já vimos, que nele estava a vida, veja como ela termina. No capítulo 7, quase no final dessa sessão, veja o que é dito no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito interessante. No início da sessão nós temos a vida nele, e somente nele. Onde mais estaria a vida? Nele estava a vida. Mas no final dessa sessão, a vida está naqueles que creem nele. Eu não sei se você sabe que essa palavra, esse verbo na língua original para crer, significa união. João escreveu 5 livros, o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Todos os 5 livros têm, de modo geral, um tema que abrange a todos eles: união com Cristo. Interessante pensar em Apocalipse dessa maneira, não é? Porque nós podemos abrir aquele livro, você sabe,
e ver bestas e gafanhotos para todo lado, mas não vermos aquele que é, que era e que há de vir. Amém. Então, mesmo aquele livro, e de uma maneira tão extraordinária, vai nos mostrar que Ele, o Senhor Jesus, nos chamou para uma vida de união com Ele. Como o livro termina? Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Não é um livro de união? E o que nós vemos no capítulo 21 e 22? Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse é um livro de união. Porque tudo que João tem para nos dizer é vida de união com Cristo. Então a primeira sessão começa, a vida estava nele, e exclusivamente nele. Mas a sessão termina, quem crer, quem unir-se a mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Coisa mais preciosa. Irmãos, não sei até onde teremos tempo de entrar nessas sessões tão maravilhosas, tão lindas, numa única reunião. Nós vamos andando um pouquinho sobre elas. Sabe o que diz o capítulo 4? Dentro da sessão em que a vida é enfatizada, um encontro único. O Senhor Jesus tem que ir para Jerusalém, mas ele pega um caminho mais comprido, porque ele precisa, era-lhe necessário, diz o texto, passar por Samaria. E por que era necessário? Porque havia ali alguém que nosso Senhor queria encontrar, no meio do dia, quando não era para esse alguém estar ali numa condição normal. Então nosso Senhor vai até Samaria e encontra aquela mulher no poço de Jacó. É a primeira vez na história em que a fonte busca a sede. Todas as vezes é a sede que vai atrás da fonte. Mas naquela passagem, a fonte buscou a sede. Então ele tem aquele diálogo maravilhoso com aquela mulher naquele poço. E ele pede água para ela. Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então ele pede água para ela e ele fala a respeito dessa água viva. E ele disse que daria para ela essa água viva, porque aquele poço tinha uma nascente importante ali naquele fundo, e se podia ouvir aquela água borbulhar no fundo do poço. Então essa água, como era chamada, era uma água viva no poço de Jacó. Então aquela mulher estava entendendo que o mestre iria tirar água daquele poço. Então ela olhou bem para ele e viu que ele não veio preparado. Ela disse, Senhor, o poço é fundo. Mal sabia ela a profundidade desse poço. Senhor, o poço é fundo e tu não tens com que atirar. Então o Senhor Jesus se mostra para ela como aquele que é a água da vida. Sabe o que ela faz? Depois de beber essa água, ela entra em Samaria e vai contar para aquela cidade essa água que ela bebeu ao meio-dia, através dessa fonte maravilhosa. E diz que muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Vida. Nele está a vida. Então, esse evangelho segue e vai ao capítulo 7, onde nós falamos. E vai fechar essa sessão vida, dizendo então assim, quem crer em mim. Vida de união. Do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que acontece nesse capítulo 7? Leia com atenção no momento posterior. O capítulo inicia dizendo que em Jerusalém se celebrava a festa dos tabernáculos. Verso 2 do capítulo 7. Havia chegado a hora da festa dos tabernáculos. E nessa festa, os sacerdotes saíam do templo, desciam para o tanque de Siloé, o mais próximo ao templo, retiravam água nos cântaros, retornavam ao templo e derramavam aquela água pelas escadarias do templo. Por que eles faziam isso? Um dos motivos é a profecia de Ezequiel, que diria que quando o Messias viesse, ele estabeleceria o seu trono no seu templo e na base, no limiar do trono, fluiriam águas que tornariam até as águas do Mar Morto saudáveis, conforme a profecia de Isaías. Então ali estavam os sacerdotes fazendo essa cerimônia, como que dizendo,
estamos aguardando o nosso Messias. Mas mal sabiam eles que o Messias já estava ali. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então podemos imaginar esse quadro na nossa mente. Ali está a festa dos tabernáculos e ali estão os sacerdotes com seus cântaros no templo. O que o Senhor Jesus faz? Ele se coloca aqui como que paralelo ao templo, nessa hora, nesse dia, ao chegar o grande dia da festa. É o que você vai ler aí no capítulo 7, verso 37. Então, o Senhor Jesus se coloca ali como que paralelo ao templo. Sabe por quê? No capítulo 1 de João, ele já tinha dito assim: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Ele é o templo de Deus. Ele é a casa de Deus. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então este que é o real templo de Deus, o nosso Senhor Jesus, do qual o outro é apenas um símbolo e uma figura, ele se coloca como que paralelo a esse templo no grande dia da festa, no dia em que os cântaros seriam entornados. Sabe o que ele diz? Ele exclama: quem tem sede, venha a mim e beba. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está colocando aos olhos, diante dos olhos daqueles adoradores em Jerusalém, que ele é o templo de Deus. Ele é o templo espiritual de Deus e somente dele fluem rios de água viva. Ele está dizendo em outras palavras: eu sou o Messias. Então ele vai dizer: quem crer em mim, quem vive uma vida de união comigo, do seu interior fluirão os rios de água viva. Escute o verso 39 agora do capítulo 7. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. De novo enfatiza a nossa vida de união com ele. Porque até esse momento o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Verso 39 do capítulo 7. O que significa esse versículo? Não sei se os irmãos sabem, alguns tradutores encontraram bastante dificuldade com esse versículo. Porque o texto original diz assim: até esse momento o Espírito não era, porque Jesus não havia sido glorificado. O que será que significa o Espírito não era? Se o Espírito de Deus é eterno, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é Deus com Deus, não é um poder, não é uma influência, mas é Deus mesmo. Então o que significa o Espírito não era? Então, por causa da dificuldade dessa frase, o tradutor buscou traduzir com toda a coerência. O Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, deu testemunho 40 dias, aparecendo 10 vezes, dando testemunho da sua ressurreição. Depois manda os seus discípulos a Jerusalém esperar. Não sabiam eles que eram 10 dias, mas seriam então 10 dias. 10 dias se cumpriram e o Pentecostes. Então o Senhor Jesus, do trono, ele derrama o Espírito Santo para que a vida própria dele seja compartilhada, distribuída para os que esperavam nele. E eles fossem introduzidos numa vida de união com ele. Mas o versículo diz: o Espírito ainda não era. O que será exatamente que isso significa? Certamente ele foi dado depois, como já explicamos. Esse é o fato. Mas o que significa o Espírito não era? Irmãos, nos parece que o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, só há um Espírito, o Espírito de Deus. Ele não ainda havia passado por nenhuma experiência humana, claro, antes que o Verbo se fizesse carne. Então o Espírito que nós recebemos no Novo Testamento, ele contém algo mais, usando essa expressão que é a única que encontramos para explicar isso, do que aquele Espírito de Deus antes da encarnação de Cristo. O que esse Espírito de Deus na nova aliança tem a mais? Irmãos, foi o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria um corpo para o Senhor Jesus.
Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. O Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas é muito claro quanto a isso. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Foi o que Gabriel disse a Maria. E o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E essa foi a obra do Espírito preparando um vaso humano, natureza humana, para o Verbo encarnado de Deus. Então, a partir daí, o Senhor Jesus, que é concebido pelo Espírito Santo, ele vai viver sua vida humana normal, como qualquer outro homem, crescendo como qualquer outro bebê. E crescia o menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E ali está o Espírito Santo. João 3 diz que Deus não dá a ele, ali está se referindo a ele, o Senhor Jesus, o Espírito por medida. Isso é exclusivo do Senhor Jesus. Porque cada um de nós tem o Espírito por medida. Mas não o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus foi habitado pelo Espírito Santo, pessoa completa do Espírito Santo, habitando exclusivamente naquele vaso. Então assim ele viveu sua vida humana, suportado pelo Espírito Santo. E passou todas as suas experiências humanas suportado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quando ele entra no Jordão, o céu se abre, a voz do céu é ouvida e o Espírito, de novo, desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então aquela voz é ouvida: este é o meu Filho amado. A partir dali ele é levado pelo Espírito, de novo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele fica 40 dias. E depois as Escrituras vão dizer, tanto em Mateus quanto em Lucas, os dois no capítulo 4, que Jesus regressa para a Galileia no poder do Espírito Santo. E Lucas vai dizer que ele entra numa sinagoga em Nazaré, abre o livro e lê Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E assim ele viveu toda a sua vida humana, desde que concebido pelo Espírito, vivendo no Espírito. Sabe o que mais a Bíblia diz? Que quando ele vai ao Getsemane e a partir dali à cruz definitivamente, Hebreus capítulo 9, no verso 14, vai dizer que foi pelo Espírito eterno que ele se ofereceu sem mácula a Deus. Irmãos, se nós conhecemos bem o Getsemane, nós sabemos que ali mesmo o Senhor Jesus poderia ter morrido de uma síncope. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. E suava gotas como de sangue. Sabe o que isso significa na fisiologia? Que ele está à beira de uma síncope. O Espírito Santo suportou esse vaso humano frágil, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Filho do homem, para que ele suportasse esse horror no Getsemane, de ter que encarar a sua alienação do Pai. Uma coisa que ele não sabe o que significa. Você se lembra que ele ora assim em João 17, a chamada oração sumo sacerdotal? João 17,4, ele diz: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória. Isso é o que ele conhece. Aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mas agora ele está no Getsemane, a poucas horas da cruz, e sabe o que ele vê? Que ele seria separado. Então, nós iríamos ouvir aquele clamor final: oh meu Deus, por que me desamparaste? Ele não está fazendo uma pergunta indagativa ao Pai, ele sabe o porquê. Ele está gemendo no seu íntimo porque ele está separado. Não está indagando, você compreende? Ele está gemendo. As profecias dizem que o nosso Senhor Jesus não gritaria e não levantaria sua voz nas praças
ao pregar o Evangelho. E é isso que os evangelistas vão confirmar para nós que realmente ele fez. Nunca levantou a sua voz nas praças. Mas sabe o que é dito da cruz? Ele gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o verbo de Deus, que é Deus com Deus, como João vai nos dizer, estava ali então separado de Deus. Para quê? Para que aqueles que nunca viram nem a glória nem a face de Deus pudessem então chegar a essa relação e a esse conhecimento. Ele assume esse lugar de alienação para que nós fôssemos aproximados e achegados ao lugar da comunhão. Em João 17 ele ora assim: eu rogo, não rogo somente por estes, João 17, 20, mas também por aqueles que vierem a crer. Veja como João enfatiza essa palavra mais uma vez. Aqueles que vierem a crer, vida de união. Crer em mim por intermédio de tua palavra, para que todos sejam um. Um como? Ele vai dizer. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que expressão mais maravilhosa, irmãos. Podemos dizer, usando também uma linguagem compreensível para nós, que nesse momento era como se a Trindade se abrisse, não para que nós viéssemos a participar da Trindade, porque nós nunca seremos membros da Trindade, nunca seremos divinizados, nem agora e nem na eternidade, mas era como que a Trindade estivesse se abrindo para que nós entrássemos na comunhão do Deus triuno. Essa foi a oração do nosso Senhor Jesus. Seguindo a oração de João 17, no verso 24, nosso Senhor continua dizendo assim: Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe por que o Senhor Jesus tem glória? Porque o Pai o ama. Glória que me conferiste porque me amaste. Irmãos, amados, todo o nosso chamamento se resume nisso. Nós fomos chamados para contemplar as belezas do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do Senhor Jesus. E o que esse Evangelho vai fazer é abrir para nós essas belezas em 3 aspectos principais. Vida estando nele, luz estando nele e amor estando nele. Então, na primeira sessão, vida nele, vida em nós, vida nos que creem. Quem crer em mim, do seu interior fluirão os rios de água viva. Quando? Quando o Espírito Santo fosse derramado para vir habitar na igreja. Mas guarde isso e lembre-se disso. Não apenas o Espírito eterno, sim, ele é. Não apenas o Espírito de Jeová, sim, ele também é. Mas agora com uma nota a mais. Ele é o Espírito que preparou um vaso humano para o Senhor Jesus, uma natureza humana para o Verbo de Deus, e o habilitou em todas as suas provações, tentações, tribulações, privações. Não sei se você sabe, na Bíblia usa 2 vezes apenas, na língua original, a expressão reclinou. É dito que o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe onde é a única outra vez que essa palavra aparece? Quando na cruz ele diz: Pai, recebe o meu espírito e reclina a sua cabeça. O Senhor Jesus só pôde reclinar a sua cabeça quando ele completou a sua obra. Enquanto ele estava andando por esse mundo, ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Na cruz, finalmente, ele reclina a sua cabeça. E não é porque ele morreu. Leia sua Bíblia com atenção. Todos que eram crucificados morriam primeiro e depois a cabeça pendia. Senhor Jesus não. Senhor Jesus se entregou à morte.
porque a morte não podia possuí-lo. Ele é o autor da vida. Então os evangelhos vão dizer, ele reclina a cabeça e entrega o seu espírito. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Foi assim que nosso Senhor se entregou por nós, porque nele estava a vida. Pedro, quando prega sua primeira mensagem no Pentecostes, ele diz uma frase que em si mesma é absurda. Ele diz assim, matastes o autor da vida. É impossível matar o autor da vida. Ele se entregou, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que nós recebêssemos a vida. Amados, nós já a recebemos, mas nós ainda não a temos em plenitude. Nós estamos na sala de espera da verdadeira vida. Nosso Senhor Jesus vai se manifestar, vai abrir a porta do consultório e vai nos chamar da sala de espera, para nós entrarmos e comermos aquele café da manhã que ele preparou aqui em João, no capítulo 21, para aqueles discípulos perdidos que haviam se extraviado do seu propósito e não tinham apanhado nada naquela pesca à madrugada no mar da Galileia. Nosso Senhor, nessa segunda sessão, ele é apresentado como sendo a luz. Eu sou a luz do mundo. Quando nós vamos ao final dessa segunda sessão, no capítulo 12 do Evangelho, vamos abrir esse capítulo. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Veja que a ênfase dessa sessão é luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede, mais uma vez a palavra, que fala da vida de união, crer, unir-se a Ele. Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Não é maravilhoso? Mais uma vez, você vê a mesma situação. Na primeira sessão, a vida estava nele, e só nele. Mas quando essa sessão termina, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então agora é a vida também naqueles que nele creem. A segunda sessão começa com luz. Luz nele. Mas a segunda sessão termina, isso já foi anunciado mesmo no início da segunda sessão. Eu sou a luz do mundo e quem me segue, a palavra ali é segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aqui no capítulo 12 é mais. Aqui está dizendo que os que têm a luz e creem na luz, verso 36, eles se tornam filhos da luz. Então agora não é apenas a luz nele, mas é a luz em nós. Por isso nosso Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E Paulo vai dizer na sua epístola, preservando a palavra da vida e resplandecendo como luzeiros no mundo. Então, a terceira sessão se inicia aqui, no capítulo 13. Capítulo tão conhecido. Talvez alguns detalhes aqui específicos não sejam assim tão conhecidos. Esse lindo capítulo. Mas, de modo geral, ele é bem conhecido. O lava-pés. O que nós vemos nesse capítulo? Aqui está começando a sessão amor. Como nós sabemos? Leia o primeiro versículo. De João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A palavra aí é completamente, totalmente, amou-os até o fim. O que ele faz? Ele tira aquela vestidura de cidadão, a vestidura de cima, fica com a vestidura de baixo, que é a única que escravos usavam, e é a que permanece sobre ele. Ele retira de cima, fica com a de baixo, a veste dos escravos, toma uma bacia e uma toalha, e se cinge com ela. Sabe o que esse capítulo nos fala sobre seu amor?
O Senhor Jesus só foi vitorioso sobre a morte, porque primeiro ele foi vitorioso sobre a vida. A bacia e a toalha são a prova de que o Senhor Jesus venceu sua própria vida. Em que sentido? Ele não viveu sua vida para si mesmo. Ele não viveu para fazer sua vontade, e sua vontade era santa. O Senhor Jesus é homem e tem vontade humana, como o Verbo encarnado de Deus. O Pai é uma pessoa e tem uma vontade porque é o Pai, é uma pessoa. A vontade do Pai e a vontade de Jesus são duas vontades. Embora a vontade de Jesus fosse santa, ele teria que submeter a sua vontade à vontade do Pai para realizar a obra do Pai. Mas isso era condicional. Ele poderia ou não fazer, isso não era compulsório para ele. Então, quando ele está no Getsêmani, já vamos voltar nesse texto, o conflito da vontade se trava. Ele poderia dizer, não quero seguir esse caminho. E ele continuaria sem pecado. Que pecado ele cometeria? Antes do Getsêmani, Jesus, bem antes, 6 meses antes, ele sobe ao Monte da Transfiguração. Os irmãos se lembram? Sabe o que acontece naquele monte? A prova de que ele é o homem aprovado por Deus. Pela segunda vez o céu se abre, a voz do céu é ouvida, este é o meu filho, é o meu eleito, e ele se transfigura diante dos discípulos. Nunca tinham visto uma cena como essa. Única, exclusiva para 3, Pedro, Tiago e João. Ele está demonstrando a eles que ele é o varão aprovado por Deus. Daquele momento do Monte da Transfiguração, por direito e mérito, o Senhor Jesus poderia ascender ao trono da glória, por direito pessoal, e ele seria o rei, homem aprovado por Deus. Ele já tinha vivido 33 anos, 30 anos mais ou menos em silêncio, e 3 anos provado em todas as coisas, como o livro de Hebreus vai dizer. A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, 3 anos depois, ele sobe ao monte e ele quer mostrar essa cena exclusiva para aqueles 3. Você se lembra que Pedro posteriormente vai se lembrar dela, né? Nós estivemos com ele no Monte Santo e ouvimos a voz, este é o meu filho amado. Então, aquilo seria uma prova clara para ele do significado da vida humana de Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus e ele foi testado e aprovado por Deus. Porque ele tinha passado por todas as suas provações e tentações. Os 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, já tinham acontecido há 3 anos atrás. E muitas outras provações, de toda espécie. E ali está ele. Os evangelistas mal conseguem descrever essa cena, dizendo que as vestiduras dele eram tão brancas que lavandeiro nenhum na terra poderia alvejar daquela maneira. Assim diz Lucas. É dito que ele estava tendo um diálogo na transfiguração. Estava ali com ele Moisés e Elias, lei e profetas. Tudo que a lei diz, tudo que os profetas dizem, apontam para ele. E eles estavam conversando com ele, segundo Lucas, a respeito do seu êxodo, que ele iria cumprir em Jerusalém. O diálogo que estava acontecendo ali no Monte da Transfiguração era o diálogo da cruz. O êxodo, a partida que ele iria cumprir em Jerusalém. Então, irmãos, é esse o Filho Santo de Deus, que então, no capítulo 13 de João, toma a bacia e a toalha, mostrando que ele venceu sua própria vida para que então pudesse vencer a morte. A bacia e a toalha são a prova do Senhor Jesus, da vitória do Senhor Jesus sobre sua vontade. Em João mesmo, capítulo 4, verso 34, o Senhor Jesus disse assim: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele está orando finalmente lá no Getsêmani, ele diz, Mateus registra assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Como eu quero. Marcos registra assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E Lucas registra assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não se faça minha vontade, mas sim a tua.
Ele submete uma vontade perfeita, mas individual, é a vontade dele. Ele submete a vontade do Pai. Irmão, se isso foi necessário para o Verbo de Deus, e quanto a nós? Que não temos uma vontade santa, temos uma vontade corrompida. Esse foi o segredo da vida humana do Senhor Jesus. Pedro expressa esse segredo, com outras palavras, assim. De novo, na pregação dele em Atos 2, no dia de Pentecostes, ele cita o Salmo 16 e diz assim: o Senhor, eu o tenho sempre à minha direita, para que eu não seja abalado. Esse foi o segredo da vida humana de Jesus. Deus o Pai, o Senhor Jesus tinha a Deus o Pai sempre à sua direita, para que eu não seja abalado. Assim ele venceu na vida. E a bacia e a toalha mostram isso. Seu amor e sua vitória sobre sua própria vontade, santa e submissa à vontade do Pai, tomando a cruz, para que muitos fossem redimidos e vissem essa face gloriosa de amor. Seguindo o texto de Pedro, Salmo 16, que ele cita no Pentecostes, ele vai entrar agora no segredo do Senhor Jesus na morte. Segredo do Senhor Jesus na vida: diante de ti, o Senhor, eu o tenho sempre à minha direita, para que eu não seja abalado. O segredo da sua vitória na morte, a confiança que ele tinha nessa palavra de Deus do Salmo 16: não permitirás que o teu santo veja corrupção. O teu santo é ele mesmo. Teu santo veja corrupção. Tu me verás ver os caminhos da vida. Na tua destra há delícias perpetuamente. Que salmo maravilhoso. Pedro usou esse salmo pelo Espírito para mostrar como que Jesus venceu na vida e como que Jesus venceu na morte. E então, João 13, depois de citar esse lava-pés, mostrando o amor do nosso Senhor, sabe como vai concluir essa sessão? Nós lemos o capítulo 20, versos 30 e 31. Vamos ler de novo. O verso 31 do capítulo 20. Estes, porém, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece que o Evangelho terminou aqui. Isso é um verso-chave nesse Evangelho. Mas agora nós temos o capítulo 21. Sabe o que acontece no capítulo 21? Lembre-se, a sessão sobre amor começou no capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E tomou a bacia e a toalha. Como essa sessão vai terminar? Esse maravilhoso capítulo 21, que vai mostrar o Senhor Jesus registrando nessa relação com Pedro em particular o significado do seu amor e mostrando através do que acontece aqui, já vamos compartilhar, que o desejo dele é que este amor que ele tem, só ele tem, esteja também na vida daqueles que creem nele. O mesmo amor, que só há uma palavra para expressá-lo, é ágape, que significa um amor que não mede consequências. Significa um amor sacrificial. Significa um amor, como já lemos no capítulo 13, até o fim. Um amor completo. Um amor de mão única. Não é como o nosso. Nosso amor tem uma mão aqui e a outra às vezes está descarada aqui mesmo. Te dou para você me dar. Mas às vezes essa mão vem para cá, mas ela não deixa de estar presente. Eu te dou e estou esperando aqui a minha retribuição, mesmo que velada. Mas o amor de Deus, ágape, é amor de via única. Ele só dá, sem esperar absolutamente nada. Por isso Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. Quando nós julgamos assim, um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A única coisa que torna capaz, amados irmãos, que nossas vidas não sejam vividas mais para nós mesmos, é uma experiência crescente do amor de Cristo, para que vivamos por Ele e para Ele. Então, o capítulo 21, o último capítulo do Evangelho, vai terminar assim. Pedro havia ouvido 3 anos e meio atrás uma palavra do Senhor. Na verdade, precisamente há 3 anos.
Ele foi chamado pelo Senhor há 3 anos e meio. Mas ainda se passaram 6 meses depois dele ouvir do Senhor: tu és Simão, tu serás Cefas. Registrado em João capítulo 1. Depois dessa palavra do Senhor, Pedro continuou pescando. Ele ouviu o Senhor, ele encontrou o Senhor, ele foi levado ao Senhor pelo seu irmão André. Mas ele continuou seu trabalho normal. Mais ou menos 6 meses depois, ele ouviu uma palavra do Senhor: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então é dito que eles deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram seu pai e o seguiram. Então foram 3 anos seguindo o Senhor. Mas Pedro vai passar por uma experiência. Ele carece tanto dessa experiência, assim como nós carecemos. Ele carece ver quem ele é. Ele carece ver esse amor dele, que ele tanto se gloria. Ele chega a dizer assim para o Senhor: quanto a estes, não sei o que sucederá. Mas quanto a mim, Senhor, eu te amo tanto, que por ti eu darei a minha própria vida. Sabe o que significa isso? Significa amor ágape, como nós já falamos. Amor sacrificial. Por ti darei minha vida. O Senhor, imediatamente depois de ouvir isso de Pedro, sabe o que ele diz? Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que palavra difícil para Simão ouvir. Você pode ficar sem dúvida nenhuma que ele não acreditou nela, porque ele confiava no seu amor para com o Senhor. Mas ele guardou essa palavra no seu coração. Nós já vamos ver por quê. Então, imediatamente depois do Senhor dizer, ele está no final do capítulo 13 de João. Quando inicia o capítulo 14, o Senhor vai iniciar com essas palavras, que são imediatas ao capítulo 13. Não há divisão nenhuma ali, não há nenhuma diferença de tempo ali. É uma pena nós termos o nosso capítulo dividido, porque não há nenhuma divisão. É uma sequência. Quando o Senhor falou, tu me negarás 3 vezes antes que cante o galo, ele continua o discurso dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele empenhou sua fidelidade, de que ele continuaria trabalhando em Pedro, apesar de Pedro se gloriar no seu amor, apesar de Pedro achar que ele tinha um amor até a morte pelo Senhor, porque é o que ele tinha falado. Ele disse, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que acontece depois disso? Nós já estamos bem perto da hora do Getsemane, quando o Senhor Jesus, então, finalmente, dali é preso, os soldados chegam para prendê-lo. Você sabe que João é o único que registra essa hora de uma maneira singular. Diz que aquela guarda veio para prendê-lo, não sabia a guarda quem era Jesus, não pôde identificá-lo. Então, ele se adianta aos seus discípulos, o bispo e pastor de nossas almas. Quando ele vê aquela guarda chegando, então ele toma a frente. Eu os guardei em teu nome, ele disse naquela oração, você se lembra? Então ele se coloca à frente dos seus discípulos e pergunta para os guardas, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus, o Nazareno. E João registra que ele disse assim, eu sou. Quando ele diz eu sou, os guardas recuam e caem por terra. Por quê? Porque ele é aquele que é. Eu sou o que eu sou. Para que ficasse muito claro que ninguém poderia levá-lo para a cruz. Ele teria que entregar-se a si mesmo. Então, diante dessa palavra, você pode imaginar isso? Aquela escolta cai por terra. Então, eles cumprem sua missão. Levantam-se, quem sabe limpam a roupa ali assustados, né? Porque ele não fez nada, ele só deu uma palavra. E eles caíram todos. Então, eles prendem Jesus e vão levar o Senhor Jesus. Aí ele vai passar por 6 julgamentos. 6 períodos de julgamento. Então, o que Pedro vai fazer? Pedro vai usar o seu habeas corpus, porque ele conhece a criada que guarda a porta da casa do sumo sacerdote, onde nosso Senhor está sendo julgado. Então, Pedro dá o seu jeitinho ali, apresenta suas credenciais e entra no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus já está sendo julgado lá dentro pelo sumo sacerdote. E os evangelistas vão dizer que quando esse julgamento termina, Jesus já está preso, ninguém pode se aproximar dele. Mas Pedro está lá sondando, ele diz que vai com o Senhor até a morte, ele o ama tanto. Então diz que o Senhor sai da casa do sacerdote e olha para Pedro. Porque naquela ocasião, ao redor de uma fogueira,
Pedro havia negado o Senhor pela última vez. Ele negou em 2 instâncias anteriores, ali imediatas, e agora ele nega a última vez. Quando uma criada esperta diz assim: ah, eu conheço, ele é mesmo um dos seus discípulos, ele é galileu. Então Pedro, através do registro da pena de Marcos, o Evangelho de Marcos tem as memórias de Pedro. Pedro que está por trás do Evangelho de Marcos. Então Marcos vai fazer o registro no capítulo 14 assim, que Pedro não apenas negou o Senhor, mas que Pedro proferiu um anátema para Jesus. Sabe o que significa isso? Maldito. Não conheço esse homem, ele é maldito. Anatematizou, foi isso que Pedro fez. E então, ali ele está, nessa fogueira, com essa criada, no pátio da casa. O Senhor Jesus sai da casa do sumo sacerdote. E os evangelistas vão dizer, e ele olhou para Pedro. Eles não podem se aproximar mais, Jesus está preso. Mas ele olha para Pedro. Sabe o que diz os evangelistas? E Pedro, saindo, chorava amargamente. O discipulado de Pedro, irmãos, é como um corpo descendo de um poço. Pedro começou aqui no alto, achando que ele era o 10. Então aquela corda foi sendo dada. E ele foi descendo. E agora ele chegou ao fundo do poço. Quando ele amaldiçoa Jesus. E o Senhor olha para ele, e os evangelistas vão dizer então, ele chorava amargamente. Por quê? João, no seu Apocalipse, vai dizer assim, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é aquele que sonda a mente e o coração. Então é dito que quando o Senhor olhou para Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor. Assim está escrito. Ele se lembrou da palavra. Você viu? Aquilo que o Senhor falou, você me negará, estava lá dentro dele. Mas, digamos, estava ali registrado. Mas quando no momento isso aconteceu e o Senhor olha para ele, então esse fogo dos olhos do Senhor, espiritualmente falando, é claro, acende aquela brasa registrada no coração de Pedro. E o Logos se torna rema, palavra viva, renovada. Então Pedro vai chorar amargamente. E sabe o que acontece com ele? Agora ele começa a ver-se. Então no capítulo 21 de João, ele está em completo desespero. Ele diz assim, eu vou pescar. Que expressão impressionante. Isso é o que ele sabia fazer, mas ele estava fora de forma. 3 anos já se passaram. O Senhor o chamou para ser pescador de homem, mas ele não sabe fazer mais nada, e ele tem certeza que não tem mais caminho para ele com o Senhor. Porque ele disse que o Senhor é um maldito, e o negou 3 vezes. O que ele vai fazer? Fazer o que ele sabe fazer. João 21, versículo 3. Vou pescar. Uma frase. Os deprimidos falam poucos, né? Vou pescar. Profunda depressão. Agora veja como ele era um líder nato. Sabe o que acontece na sequência? 6 discípulos vão seguir o mesmo curso que ele. Vão atrás dele no barco. E eles pescam em 7. Agora, apesar de estarem fora de forma, são profissionais. Pedro é um profissional. João está aqui no grupo. E João é o filho de Zebedeu. Ele também é pescador. E eles pescam nesse mar, nesse lago, na verdade, né? Água doce, maravilhoso. Mar da Galileia, cheio de peixes. E eles pescam na madrugada, o melhor horário. E estão lá os profissionais. Então eles nada apanharam. Por que não apanharam? Porque eles estavam fora do propósito e do chamado do mestre. Então um homem lá desconhecido na praia diz assim, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles respondem, de novo uma palavra, nada. Nada. Porque eles estavam fora da resposta ao chamamento do Senhor. Então esse homem que eles não conhecem, diz da praia, lancem a rede à direita do barco e achareis. Sabe o que eles deviam ter pensado? Que esse homem era um olheiro. Você sabe que bons pescadores têm os olheiros, não é? Normalmente eles sobem em montes do lado do lago e eles observam os cardumes. Há uma região aqui do Brasil, numa cidade chamada Arraial do Cabo, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Ali tem uma montanha alta que se chama Pontal do Atalaia.
Naquele pontal de atalaia ficam pessoas que observam, até com binóculos, os cardumes. E então indicam para o pessoal de terra onde estão os cardumes, para eles irem com as suas redes. Então possivelmente eles pensaram que esse homem era um desses atalaias aí. Lancem a rede à direita do barco e achareis. E eles jogaram a rede à direita do barco. E a rede se encheu de peixes que estavam a ponto de arrebentar. Então alguém tem discernimento naquele barco. É este que reclinou sua cabeça no peito do Senhor, João. Então João vai dizer assim, lá dentro do barco, é o Senhor. E quando Pedro escuta essa frase, o seu desespero ainda aumenta mais ainda. Então é dito que ele se veste rápido, amarra um pano na cintura, uma túnica, porque ele estava nu, e se lança na água. Mas o barco estava distante da praia 90 metros só, em torno de 90 metros. Mas Pedro não pode esperar nem 90 metros. Ele se lança à frente do barco e vai nadando à frente do barco. E leia o registro maravilhoso, irmão, irmã. Quando ele chega nessa praia, pela primeira vez em toda a vida de Pedro, ele não tem palavras para falar. Ele consegue ter palavras até no Monte da Transfiguração. Você pode imaginar isso? Senhor Jesus glorificado e Pedro falante. Façamos 3 tendas, Senhor. Uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, outra tenda para ti. Até ali, na cena de glória maravilhosa, está o Pedro falante. Mas agora ele não tem palavras. Por que ele não tem palavras? Porque ele está acabado. Ele viu quem ele é. Agora ele não confia mais no seu amor. E quando ele chega na praia, ele vê uma cena maravilhosa. Só 2 vezes no Evangelho de João todo é registrada a palavra braseiro. Uma vez aparece no capítulo 18, versículo 18. Onde? Quando Pedro disse que Jesus era maldito e negou o Senhor. Ele negou diante de uma fogueira, de um braseiro. Agora, quando ele pula do barco e vai nadando para a praia em direção ao Senhor, o que ele vê na praia? Um braseiro. Por quê? O Senhor Jesus queria trazer à memória de Pedro aquela cena anterior. São 2 braseiros. É por isso que Pedro não tem palavras, o que ele vai dizer. O que aquele braseiro o lembra? Do seu fracasso, da sua miséria. Então ele chega diante daquele braseiro e o que ele vê ali? Havia peixes e havia também pão. Que lindo! Nosso Senhor Jesus preparou um café da manhã para os pescadores famintos, que nada apanharam. E então, ele diz assim para eles, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Que linda frase. Por que o Senhor fez isso? Ele não faz nada sem motivo. E nem fala nada sem propósito. Porque ele diz, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Porque o Senhor ainda continua buscando cooperadores. Apesar do seu fracasso. Porque ele sabe que pode habilitá-los. Ele sabe que pode levá-los a conhecer o seu amor e ser escravos do seu amor. E é isso que ele vai fazer com Pedro. Então ele diz, tragam alguns dos peixes. E sabe quem que vai puxar a rede? Pedro. Leia o registro. Diz que Pedro voltou para o barco e puxou a rede. Devia ser forte esse Pedro. Porque são 153 grandes peixes nessa rede, pesada. E Pedro arrastar essa rede para a praia. E quem sabe contribuiu ali então com alguns peixinhos para esse café da manhã. E a Bíblia diz que foi o café da manhã mais silencioso de todos os evangelhos. Ninguém falava nada. Falar o quê? Então quando eles estão comendo, Jesus vai falar. Ele vai olhar para o Simão e dizer, Simão, tu me amas? Ele usa a palavra ágape. Amor até o fim. Amor de mão única. Amor sacrificial. Simão havia amaldiçoado seu mestre. Então o Senhor diz, Simão, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Só que a palavra amo que ele usa aí é filéu, não é ágape. Muito importante. Porque ele responde com uma palavra de qualidade inferior, que fala de um amor de amigos, um amor de afeição natural.
mas não um amor sacrificial, não um amor até o fim. Agora Pedro se conhece. Então o Senhor pergunta a segunda vez, usando ágape de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Ágape. E Pedro responde de novo com filéu: tu sabes que tenho afeição por ti. É só o que ele pode dizer, não passa disso. E então o Senhor pergunta a terceira vez, e agora nosso bendito Senhor usa a palavra filéu, porque ele tem que descer até o nível de Pedro. Ele tem que descer até a afeição de Pedro, para tornar a afeição de Pedro amor sacrificial. Ágape. O forte se faz fraco com o fraco. Então o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Usando filéu. E Pedro confirma: tu sabes que eu te amo. E nosso Senhor ainda não terminou o discurso. Ele diz: você, quando era mais novo, você se cingia e ia para onde queria. Você viu o que ele quis dizer? Pedro, você era um homem completamente independente, completamente confiado, completamente capaz. Mas quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Sabe o que ocorreu com ele? Agora segundo a história, não segundo a Bíblia. Chegou a hora de Pedro ser crucificado. Então quando chegou sua hora, ele disse: virem a minha cruz de cabeça para baixo e me crucifiquem dessa maneira, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Essa é a história de Pedro. No que dependia de Pedro, nosso Senhor havia dito: Satanás vos reclamou para cirandar como se ciranda o trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, depois que Pedro chegou a esse conhecimento do Senhor e de si mesmo, sabe o que ele faz? Serve a igreja de uma forma tão preciosa, conforme o livro de Atos vai registrar. O Senhor confirma o que lá atrás tinha dito para ele, que ele teria chaves do reino. E ele usa essas chaves, mete na fechadura e abre a porta. Primeiro para os judeus, dizendo: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para receber remissão dos seus pecados. Depois ele mete a chave na porta de novo e abre para os gentios, na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo desce sobre aquela família. E depois, quando ele era velho, ele escreve a sua epístola maravilhosa. Sua epístola que vai dizer que nós somos as pedras vivas do edifício de Deus, e vai terminar dizendo assim: esta é a genuína graça de Deus, nela permanecei firmes. Esse é Pedro. Ele mesmo, o Deus de toda graça. Ah, Pedro sabe o que está falando, irmão. Essa palavra na nossa boca pode significar quase nada, mas para Pedro não. Para Pedro significa tudo. Ele sabe que Deus é o Deus de toda graça, porque Ele amaldiçoou seu Senhor. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Escuta o que ele diz, já velhinho agora. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Essas são as palavras que Ele tem para nos dizer. Porque Ele conhece profundamente ao Senhor e a si mesmo. Irmãos, o desejo do Senhor nesse Evangelho de João é deixar claro para nós que tudo que Ele é, Ele deseja que nós sejamos. A vida estava nele, do seu interior fluirão rios de água da vida. Eu sou a luz do mundo. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis filhos da luz. O amor está nele, Ele amou os seus até o fim, lavou seus pés e morreu por eles. E no último capítulo, restaurando Pedro a sua relação com Ele. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, para que realmente ele experimentasse a profundidade, a beleza e o significado desse amor e pudesse expressá-lo até o fim. Nós podemos dizer que Pedro também amou o Senhor até o fim, até ser crucificado, pela sua fé, pelo seu amor ao Senhor. Que tremendo Salvador nós temos. Sabe, irmãos,
Alguns se orgulham, alguns estudiosos, intelectuais, naturais, que não conhecem o Senhor, se orgulham, de certa forma, de conhecer a Bíblia também, como um dos livros que estudam. E sabe o que eles dizem? Jesus foi um líder único, um profeta, um iluminado. Você sabe que isso é uma besteira imensa? Sabe o que a Bíblia tem para nos dizer? Ou Jesus foi o que ele disse ser, eu sou o pão da vida, quem come minha carne, por mim viverá, quem bebe meu sangue permanece em mim. Alguém já falou essas palavras? Você já viu algum líder falar essas palavras? Você já viu algum profeta falar essa palavra? Será que Buda alguma vez já falou essas palavras? Confúcio, Krishna, quem quer que seja. Ou Jesus é quem é, ou então ele seria, a outra opção é que ele fosse um doido, um lunático, capaz de dizer para os seus, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. É porque ele é quem é, o Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus. Louvado seja o seu nome. Irmãos, que o Senhor encontre lugar no nosso coração para trabalhar esses três aspectos, sua vida, sua luz e seu amor, profundamente nos nossos corações. Sabe de quem depende isso? Claro, no que concerne a obra dele, mas a dele ele já fez. Ele já enviou seu Espírito mesmo para vir morar nos nossos corações. Sabe de quem então depende essa obra? Considerando esses elementos, só de nós. Só de nós fazermos o quê? Nos rendermos ao seu amor. Pedirmos ao nosso Senhor, Senhor, quero te conhecer profundamente, como aquele que é a vida, aquele que é a luz, aquele que é amor. E sermos introduzidos nessa relação tão profunda, para que então, enquanto vivermos nessa terra, até que Ele venha, nós sejamos expressão viva, ambulante, dessas três verdades maravilhosas. Só essa realidade pode satisfazer os nossos corações. Não podemos ser satisfeitos com mais nada, porque o Senhor Jesus nos chamou e cravou um abismo entre nós e o que nós éramos, entre nós e o mundo. Como Ele fez, como chamou o seu povo para passar o Mar Vermelho. Não tem bilhete de volta nessa viagem. Passar o Mar Vermelho é só com bilhete de ida, sem bilhete de volta. Não ia ter ninguém para abrir o mar de volta, era só abrir o mar de ida. Esses somos nós. Bendito seja o nosso Senhor. Porque quem sabe, salmista, no Salmo 119, talvez o autor seja Esdras, daquele salmo maravilhoso, o salmo da palavra de Deus, Salmo 119. Só uma das coisas que ele diz: ando desgarrado como ovelha, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não é linda essa oração? Se há um senso, de alguma maneira, nos nossos corações, de extravio, seja em que nível for, de distância, de frieza, de apatia, de mornidão, nós temos uma oração. Salmo 119, dos últimos versículos. Ando desgarrado como ovelha, procura teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Porque aqueles que permanecem, que são do Senhor, têm suas palavras impressas no seu homem interior. E elas sempre irão queimar dentro de nós, por causa do nosso amante celestial. Aquele que busca nossas almas até o fim. O Senhor continue, queridos irmãos, falando aos nossos corações e atraindo todas as nossas afeições para Ele. Nós estamos às portas do dia glorioso em que Ele vai mostrar sua face para esse universo. Romanos 8 diz que quando isso acontecer, num só momento, toda a criação será levada à ordem. O caos vai ser resolvido quando aquele que está oculto, sentado no trono, levantar-se e mostrar de novo sua face para a sua criação. Romanos 8 está dizendo que a criação geme e suporta angústias até agora. Ela aguarda que Ele se levante do trono e mostre o seu rosto. Ele não precisará dizer uma palavra. À luz do seu rosto vitorioso, glorioso, vencedor, o varão aprovado por Deus, Ele porá ordem no caos. E nós teremos nosso café da manhã com Ele. Bem-aventurados os que são chamados
para a ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor mantenha o nosso coração fiel até que Ele venha. Para Ele. Vamos orar. Senhor querido, te agradecemos tanto e sabemos que é tão pouco, Senhor. Não temos palavras para te dizer obrigado pelo teu amor fiel. Obrigado por teu amor até o fim. Obrigado porque o Senhor amou os seus que estavam no mundo. Esse éramos nós. E amou-os até o fim. Ó Senhor, temos uma oração a Ti. Conquista todo o nosso coração para Ti. Senhor, não permita que nada fuja de resposta ao Teu amor dentro de nós. Ganha nossas afeições, ganha os nossos desejos, ganha as nossas metas, alvos, prioridades. Que tudo em nós convirja para Ti mesmo, Senhor. Insondável é o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor fez por nós o que não poderíamos fazer. Completa o que o Senhor iniciou em nós. Glorifica Teu nome. Prepara-nos como noiva adornada para o encontro com o Senhor. Obrigado porque sabemos que o Senhor zela por nós. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado do maligno. Mas, Senhor, retira as impurezas dos nossos corações. Vence os Teus competidores dentro de nós, Senhor. Para que o Senhor seja único aos nossos olhos, ao nosso coração. Te pedimos, Pai, agradecidos. Abençoa nossas vidas aqui presentes nessa noite, Senhor. Continua nos falando ao coração. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.